Olá! Por um mundo onde as pessoas não queiram tirar a própria vida e, por isso, um lugar onde o suicídio terá desaparecido. Está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. A Igreja Católica, por defender a sacralidade absoluta da vida, viveu uma relação controversa com o suicídio no correr dos séculos. O catecismo atual, no entanto, fala de compreensão e misericórdia. Estamos em plena campanha do Setembro Amarelo, uma iniciativa do Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. É preciso tomar coragem para falar desse tema e desfazer muitas inverdades e incompreensões que ainda estão presentes na comunidade católica e em muitos outros ambientes. Hoje vamos fazer um programa especial sobre esse tema. Vamos conversar com a doutora Andréia Chaves, psicóloga e psicoterapeuta, membro do corpo técnico do SAMU no Distrito Federal. Ela também é uma ativa palestrante sobre suicídio, principalmente no período da campanha do Setembro Amarelo. Doutora Andréia Chaves é psicóloga com graduação e mestrado pela Universidade Católica de Brasília. Formada em terapia e psicoterapia interpessoal pela Universidade Federal de São Paulo. Faz parte do corpo técnico do SAMU do Distrito Federal. Já ganhou vários títulos, entre eles o de Profissional do Ano em Inclusão Social da Pessoa com Deficiência e o de Amigo do Surdo, dado pelo Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoa com Deficiência. E também ganhou o título de Cooperadora Social Brasil, Eu Acredito. Doutora Andréia Chaves, um prazer enorme receber a senhora aqui no nosso programa. Eu vou começar por esta grande campanha que se realiza há vários anos, neste mês, em todo o Brasil, o Setembro Amarelo. A senhora acha que neste estranho 2020, quando as pessoas foram obrigadas a ficarem distantes umas das outras, esta campanha tem um significado especial? O que eu acredito? Padre, eu acredito que nós somos humanos e, como humanos, precisamos de outros humanos. A campanha do Setembro Amarelo nasceu porque, infelizmente, um humano foi embora. E quando uma semente morre, essa semente ela clama para começar a dar frutos. Foi daí que nasceu a campanha do Setembro Amarelo. Esse período de pandemia, esse período de isolamento social, com certeza trouxe uma valorização muito maior das nossas relações sociais. E talvez o Setembro Amarelo esse ano soe como um alerta de que sim, o isolamento social é um sintoma clássico de alguém que está sofrendo de um transtorno psiquiátrico e precisa de cuidado. Então, quando aquele parente ou aquele ente querido se enfiar dentro de um quarto, as pessoas vão começar a entender a dor que ele sente, porque elas também puderam vivenciar em proporções diferentes essa dor nesse período de pandemia. Certo. A senhora acha que falar do suicídio pode ser um modo de promovê-lo? Afinal, como falar do suicídio sem fazer propaganda dele, doutora? A gente não pode romantizar, né? O que não pode acontecer é você colocar romance no suicídio. É ficar postando cartinhas e colocar valor numa pessoa que acabou de tirar a vida porque estava doente. A gente precisa entender que falar do suicídio é falar de um resultado de uma doença. As pesquisas dizem que 92% a 96%, mais ou menos, das pessoas que cometem suicídio, elas tinham um transtorno mental tratável. Então, falar de suicídio é falar de uma doença. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, os tabus que envolvem a questão do suicídio fez com que esse assunto fosse velado. E isso não mudou os dados, pelo contrário, o Brasil foi o país que teve
a sua taxa de suicídio aumentada, enquanto outros países teve essa taxa diminuída. Então, não falar não resolve. E aí, agora, qual que é o movimento? É o movimento inverso, é psicoeducar as pessoas sobre saúde mental, transtornos psiquiátricos que levam ao suicídio, e com isso, né, se Deus quiser futuramente, a gente mudar essas taxas tão caóticas que a gente vive hoje em virtude do suicídio. A senhora tem participado dessa campanha ativamente, né, essa campanha do Setembro Amarelo, e dado esclarecimentos muito importantes à população sobre esse tema. Eu ouvi uma frase pronunciada pela senhora que eu pediria uma explicação maior. A senhora costuma dizer que a pessoa suicida não quer acabar com a vida, ela quer acabar com a dor. A pessoa que chega no auge de cometer um suicídio, de tentar um suicídio, ela está com uma dor tão forte, tão intensa, que ela não vê outra solução que não seja a morte. Só que se você oferece a ela outra solução, se você consegue intervir na crise, ela não quer morrer. A pessoa ela quer acabar com a dor que ela está achando que é a única solução que existe é a morte. Eu já participei de várias negociações com pacientes com ideação suicida, já atendi pacientes que tinham uma ideação fixa de suicídio e ao longo do processo de terapia a gente conseguiu reverter. Já atendi suicídios consumados. Então, eu posso falar da minha experiência e daquilo que eu estudo, é que as pessoas não querem acabar com a vida, elas querem acabar com a dor. Porque se você consegue ajudar aquela pessoa a pensar em outras estratégias para lidar com aquela dor, ela não quer morrer. É isso que a gente precisa entender enquanto população. Quando uma pessoa fala que ela quer morrer, ela não está querendo chamar a atenção. Ela está falando que ela tem algo nela que ela não consegue resolver, uma dor tão forte que ela pensa que a morte é uma alternativa. A senhora também costuma dizer nas entrevistas que concede que muitos suicídios são completamente evitáveis se as pessoas tivessem sido escutadas, ouvidas em suas queixas de saúde mental. Então eu pergunto, doutora Andréia, as doenças mentais não são notadas e nem cuidadas como são as outras doenças? Por dois motivos. Um, por conta dos preconceitos, né? Inclusive religiosos, as pessoas acham que o transtorno psiquiátrico está relacionado a uma entidade demoníaca. As pessoas elas têm vários mitos, inclusive na semana que vem eu vou fazer um evento que é para falar sobre os mitos relacionados à saúde mental. Então, existem vários mitos, e um deles é que depressão é coisa do demônio, é coisa de gente fraca, que a pessoa tem tudo, por que ela vai querer morrer? Então, existem vários mitos que envolvem a saúde mental. E a segunda coisa é que as pessoas têm dificuldade de tratar porque elas não veem. Então, se um mendigo no meio da rua, alcoolizado, drogado, vê alguém acidentado, ele vai ligar no SAMU e vai pedir socorro. Por quê? Porque ele está vendo. Agora, se alguém chega do seu lado no trabalho e fala assim, ó, nossa, hoje eu estou tão triste, eu não sei porquê, não tem motivo nenhum, mas eu estou sem ânimo de viver. O colega do lado vai falar, reaja, seja forte, não fica assim não, tu é bonito, tu é novo, tu é não sei o quê. As pessoas dificilmente vão olhar e falam, você tem ficado triste com muita frequência? Será que não é o momento de repente, você procurar um médico para entender essa sua tristeza? Então, a gente tem muita compaixão até por animais, né? E não devamos ter. Eu tenho um cachorro, eu me compadeço da dor de uma mãe que perdeu um filho, eu me compadeço da dor de uma pessoa que está na cadeira de roda, mas as pessoas têm dificuldade de se compadecer com alguém que está com um transtorno psiquiátrico. Então, o transtorno psiquiátrico, ele é sentenciado. Ah, você é fraco, você não tem fé, você precisa buscar amigos, vai tomar um que passa. Agora, as outras doenças e as outras mazelas sociais, elas são dignas de compaixão. Então, é uma dicotomia que a gente vive, eu acredito que hoje uma porção muito menor, em relação aos transtornos psiquiátricos. Então, a gente tem que parar de sentenciar quem está sofrendo de doença psiquiátrica e auxiliar essas pessoas a buscarem ajuda especializada. E a nossa compaixão não precisa ser no sentido de entender, porque talvez você de fato não entenda, mas é minimamente no sentido de dar a mão para essa pessoa que precisa de ajuda. Doutora Andréia, segundo a Organização Mundial da Saúde, todo ano morrem no mundo inteiro cerca de 800 mil pessoas por causa do suicídio.
e é um fenômeno presente em países com diferentes padrões de economia e de equilíbrio social. Diante desse quadro, é possível dizer que existe uma causa principal para o suicídio? Transtorno psiquiátrico é a causa principal. Tanto é que ele acontece em qualquer idade, tem uma faixa etária que acontece numa proporção maior, mas o suicídio hoje é mais comum do que antes. A gente vê crianças com menos de 12 anos tentando suicídio. Então, a causa principal é um transtorno psiquiátrico não tratado. Agora, é claro que a gente tem as doenças psiquiátricas como multifatoriais. Nós temos causas genéticas, né? A gente chama de vulnerabilidade ou predisposição genética, mas tem fatores sociais e ambientais que vão impulsionar ou retardar uma crise. Então, a doença psiquiátrica ela não é uma única causa, ela tem múltiplas, né? É multifacetário, múltiplas causas para uma pessoa ter um evento de depressão. Não é porque ela perdeu o pai que ela vai ter um evento de depressão. Ela pode ficar deprimida enquanto comportamento, mas não necessariamente ter o diagnóstico de depressão. Então, nós vamos falar de múltiplos fatores que desencadeiam uma crise. Mas tem uma estrutura biológica aí, né? Tem uma alteração química para que a pessoa tenha um transtorno psiquiátrico e chegue à tentativa ao suicídio consumado. Então, acontece em qualquer país, eu falo que não tem preconceito, em qualquer país, em qualquer idade, em qualquer classe social. Certo. Mas apesar disso que a senhora falou, apesar dessa informação de que o suicídio não tem preferência econômica, social, a Organização Mundial da Saúde diz também que 79% dos suicídios no mundo acontecem em países com média e baixa renda. Então, o fator econômico tem um papel importante nesse drama do suicídio no mundo, doutora? A gente pode fazer algumas conjecturas. O fator econômico traz vulnerabilidade emocional. Uma pessoa que não sabe como ela vai pagar a conta mês que vem, ela não dorme. O sono é para a saúde mental, que a febre é para a imunologia. Uma pessoa que começa a não dormir, ela altera o padrão dela de humor. A gente pode falar que as questões econômicas também fazem com que as pessoas tenham menos acesso a serviços de saúde. A gente pode conjecturar que as questões econômicas também trazem um quesito aí chamado violência familiar. E isso tudo são fatores que impulsionam a crise psiquiátrica. Mas ela não acontece só nessas regiões. Ela não acontece só em pessoas com dificuldades econômicas. Você também tem pessoas ricas, milionárias, com família, com filho, que se suicidam. Então, ela pode ser um facilitador, mas ela não é um determinante. E aí a gente pode fazer essas conjecturas em relação ao acesso a serviços de saúde e às alterações emocionais que as crises econômicas causam nas pessoas. Inclusive, esse é um fator agora da própria pandemia. A gente tem pessoas aí em episódios de ansiedade e que tiveram crises de depressão porque perderam seus empregos, porque mudaram a sua realidade econômica. Eu, infelizmente, atendi um empresário que faliu, que se suicidou na empresa, se enforcou na própria empresa. Então, a gente tem, sim, as questões econômicas como um impulsionador social. Então, lembra que é multifacetária, a questão social também influencia. Eu, particularmente, acredito em 4 eixos de cuidado. E quando a gente vai falar de 4 eixos de cuidado, a gente vai falar de 4 eixos de danos também. Porque remédio e veneno, a diferença é a dose. Eu acredito que nós temos uma estrutura biológica, que é esse corpo, que precisa de medicação, precisa de atividade física, precisa tomar banho, precisa de cuidados, né? A estrutura biológica. Nós temos uma mente emocional, que é aquilo que eu vivencio enquanto estrutura emotiva, enquanto representação das minhas emoções, enquanto afetos e rejeições. Nós temos uma estrutura social que diz respeito ao lugar que eu vivo, a minha família, a minha comunidade. E nós temos um eixo que eu chamo de eixo espiritual, que não necessariamente está ligado à fé, mas está ligado às crenças que eu tenho acerca da minha vida, às expectativas que eu tenho acerca do meu futuro. A tríade do adoecimento é: eu me vejo mal, eu começo a me ver como alguém que não é digno, não merece, ou alguém que não faz sentido. Eu vejo o mundo mal, ninguém me entende, o mundo não presta, e eu não tenho expectativa de futuro. O futuro pode não chegar, a vida não vale a pena. A tríade do cuidado, ela é a mesma. Primeiro eu começo a cuidar de mim, do como eu me enxergo, do como eu me vejo.
Com isso, eu melhoro as minhas relações com o mundo e começo a ter expectativas de futuro. Então, os eixos de cuidado, eles também podem ser eixos de adoecimento. É nisso que eu trabalho. E é claro que esses eixos, né, essa interpretação que eu faço, ela é fruto das minhas vivências enquanto pessoa, enquanto profissional e enquanto acadêmica, enquanto linha de estudo. Não é uma questão única, né? Então, tem valores pessoais meus que me fazem enxergar esses 4 eixos, mas as minhas vivências, elas corroboram para essa visão que eu tenho dos eixos de cuidado, que são biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Ok, mas tem uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, doutora, se a senhora me permite, fazer um pequeno recorte nessa abordagem geral do suicídio, em relação à seguinte informação. Em 2016, segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio foi a segunda principal causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. Qual é o significado, doutora Andréia, dessa informação sobre tantos jovens se matando? Então, o que eu vejo, né, nisso? Né? Além das alterações biológicas, que é uma fase de mudança, hormonais, químicas, de existência, olha que eu tenho para mim, dessa vinculação que eu tenho com o mundo, a gente também vai falar aí das habilidades de manejar a minha vida social e a minha vida emocional. Então, tem várias questões que envolvem a juventude. Eu não sou adulto, mas eu também não sou criança. Eu queria isso, mas eu também não posso. Me falaram não e eu queria sim, eu não sei o que fazer com isso. A gente vai falar aí da flexibilidade psicológica, né? Da resistência que os jovens têm a mudanças. Embora as pessoas achem que os jovens mudam todo dia, eles até mudam todo dia. Mas no dia que eles pegam uma verdade, eles a pegam como absoluta. Mesmo que aquela verdade absoluta mude daqui para um dia. Então, essa baixa flexibilidade psicológica, esse manejo social que ainda é tudo muito novo, eu não sou criança, mas eu não sou adulto, eu sou adulto, mas eu ainda não tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, mas agora eu tenho família. Então, todos esses manejos emocionais, para mim, são impulsionadores de, nesse período, acontecerem mais tentativas de suicídios consumados. E tem uma outra coisa também, que é os tabus que impedem as pessoas de buscar tratamento. Então, um jovem que vai dizer que vai no psiquiatra, no psicólogo, ele vai ser taxado como louco. Você é muito novo, você não precisa de ajuda, se vira sozinho, vai correr, vai tomar uma com os amigos. Então, são esses gatilhos que eu acho que impulsionam esses suicídios na primeira fase adulta, que a gente chama, né? Que é ali dos 19 até os 30, 20 e tantos anos. É a primeira fase adulta. Outra informação que eu gostaria que a senhora comentasse. A tentativa prévia, isto é, o fato da pessoa já ter tentado suicídio, é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. Sim, porque ele começa a namorar a morte, né? Eu falo que tanto a tentativa prévia quanto a morte de alguém perto, o suicídio de alguém perto. Tem linhas de pesquisas que dizem que de 6 a 60 pessoas são influenciadas diretamente quando há um suicídio consumado. Então, a tentativa prévia, ela é um namoro com a morte, ela é uma possibilidade da morte. E quando não tratada, inclusive de maneira medicamentosa e cautelosa, se tiver que internar, que restringir aí o acesso dessa pessoa que tentou a objetos perto-cortantes, a lugares isolados, né? Se não tiver uma intervenção pontual, essa tentativa ela vai ser reincidente, até que a pessoa consiga. Porque o fato de ela ter tentado e não ter conseguido não significa que ela resolveu a dor que ela quer matar. E aí, por isso, a necessidade de uma intervenção pontual. Quanto mais cedo for ofertado às pessoas um tratamento especializado com psiquiatra e psicólogo, mais chance a gente tem da remissão desse quadro. Ok, doutora. Nós vamos agora para um rápido intervalo e depois continuaremos a conversar com a doutora Andréia Chaves. Ela é psicóloga e está falando conosco sobre o tema da prevenção do suicídio. Até já!
A fé é a certeza das coisas que se esperam. Acenda uma vela da fé no portal Pai Eterno. Logo na primeira página você verá a opção Velas da Fé. A sua vela terá duração de 9 dias. Deixe que a Santíssima Trindade interceda em seu favor. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Parlatório, hoje um programa especial. Estamos recebendo aqui, conversando conosco remotamente, a doutora Andréia Chaves. Ela é psicóloga, é membro do corpo técnico do SAMU, aqui do Distrito Federal, e tem feito muitas palestras falando sobre o tema que é recorrente nesse Setembro Amarelo, a prevenção do suicídio. Doutora Andréia, a senhora já falou no primeiro bloco bastante características das pessoas que têm tendência a cometer o suicídio, mas eu gostaria que a senhora reunisse numa resposta só o perfil, se isso é possível, o perfil de uma pessoa que demonstra ter uma espécie de tendência a cometer suicídio. A gente tem alguns gatilhos, né? A pessoa começa com comportamentos muito distintos do que ela tinha antes. Ou de isolamento social, de não querer ver ninguém, de não comer, de não se cuidar, ou comportamentos de colocar a vida em risco. Bebe, dirige alcoolizada, tinha que fazer o uso de insulina diária, começa a não fazer mais. A gente fala dos 5 Ds, que é a depressão, o desespero, a desesperança, o desamparo e a dependência química, como fatores aí que podem ser observados nessa impulsão da tentativa de suicídio. Então, a pessoa começa a ficar desesperançosa, nada mais faz sentido, ela começa a desapegar de tudo, a se despedir, a dar tchau, a não cuidar do seu corpo, das coisas que eram importantes. Ela deprime, ela começa a ter rebaixamento afetivo, ou ela começa a fazer uso exagerado de drogas, de álcool. Isso tudo são sinais, mas falas simples do tipo, eu podia dormir, não acordar, a vida não tem sentido, Deus podia me levar, eu não faria falta para ninguém. E se eu fosse embora, o que ia acontecer? Será que quem morre vai mesmo para o inferno? Né? As pessoas religiosas, elas têm essa fala, e isso não é um impeditivo delas tentarem, mas é algo que as fazem refletir. Então, todas essas falas colocam em xeque a vida. A própria falta de cuidado pessoal, a pessoa começa a não cortar mais o cabelo, não se alimentar da maneira correta, a ter desapego mesmo pela vida, a andar de maneira largada, né? De maneira não comum ao que ela fazia antes. Então, antes ela cuidava do corpo, fazia atividade física, estava sempre bem arrumada, ela começa a se desleixar com ela mesma, esse apego do corpo, da vida. Ela antes valorizava muito o almoço de domingo com a família, daqui a pouco ela não quer mais ir. Ou seja, aquilo que antes dava prazer começa a não fazer mais sentido. Isso tudo são sinais importantes da gente observar. Ok, doutora. Outra questão que eu quero apresentar para a senhora é que a Sociedade Médica alerta para o suicídio passivo crônico, ou seja, um suicídio lento, não claramente manifesto. Como é que a gente pode identificar esse tipo de situação? Os comportamentos de risco. A pessoa começa a beber e dirigir, ela bebe, vai nadar, ela tinha que usar a insulina, ela não toma, ela tinha que usar o remédio de pressão, ela não toma, ela começa a se desapegar da vida, né? É o que a gente chama de comportamento de risco. A pessoa começa a se entregar mesmo, tipo, não dá nada, se eu cair, se eu parar de tomar minha medicação, ela começa a se entregar. Ela não tem o comportamento impulsivo de eu vou lá e dou um tiro na minha cabeça, mas ela se entrega para favorecer com que a morte chegue. Doutora Andréia, em nosso ambiente religioso, há sérias situações em relação ao suicídio. A gente tem que admitir que muita besteira se falou e ainda continua se falando sobre esse tema. Na visão da senhora, como a religião pode ajudar nessa questão da prevenção, do combate ao suicídio, e quando a religião atrapalha? Porque, na verdade, veneno e remédio diferente é a dose. A religião ela tem um fator protetivo enquanto ritual. A pessoa que fala assim, não quero me matar, porque se eu me matar eu vou para o inferno, eu falo, vai mesmo.
Mas não que eu acredite nisso, mas se ela é a crença da pessoa, a gente se ancora naquilo que é valor para a pessoa. Então, a religião, enquanto ritual, ela tem um fator protetivo. As pessoas começam a pensar mais no pós-vida ou naquilo que é certo ou errado. Então, a religião, ela ocupa esse lugar de proteção, enquanto rituais de cuidado, de abnegação do meu eu, mas ela também ocupa um lugar de dor, quando as pessoas começam a se sentir culpadas por não estarem dentro dos padrões religiosos. Então, se ela é culpada, ela merece o inferno, então deixa eu ir logo para o inferno matando. Eu particularmente acredito, padre, que isso é uma artimanha do próprio diabo, de não deixar as pessoas cuidarem da vida, porque lá em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz assim, ó: não se amoldeis ao padrão desse mundo, mas renovai a vossa mente, para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. De trás para frente, para que eu viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Qual que é a ciência na Terra que é responsável pela renovação de mente? Psicologia e psiquiatria. E aí, num outro lugar, Jesus diz assim, ó: no mundo tereis aflições. O que é aflição? É sentimento ou é comportamento? O que é aflição, padre? É um sentimento ou é um comportamento? Bom, eu suponho que seja um sentimento. Um sentimento, né? Você está sentindo aflição. Mas tem de bom ânimo. Bom ânimo é o quê? Eu penso que continua sendo um sentimento. Faz você ter vigor para outras coisas. Então, no mundo, você vai ter sentimentos ruins. Mas se você conseguir dominar os seus sentimentos e tiver bom ânimo, você vai vencer o mundo, porque Jesus também venceu. Então, ao longo da Bíblia, a gente tem inúmeras referências do quanto é importante cuidar das emoções. Davi, em um outro momento, ele diz assim: enquanto eu calei, os meus ossos se secaram, mas quando eu falei, eu trouxe vida. E aí Tiago diz assim: você confessa os seus pecados para Deus para ser perdoado, mas você confessa um para os outros para que você seja curado. Está na Bíblia também. Então, o cuidado das emoções, ele vem lá de Gênesis. Aí, durante a história, para mim, o próprio diabo roubou das pessoas esse cuidado para que elas se destruíssem. Então, estrategicamente, eu preciso ter ciência para falar isso de um outro jeito. Mas as pessoas precisam cuidar das suas emoções. A saúde mental é pilar da qualidade de vida. Doutora Andréia, no final da nossa conversa aqui no programa Parlatório, a gente sempre pede para o nosso convidado fazer um breve comentário sobre uma citação que nós apresentamos. Para a senhora, nós trouxemos uma palavra de um psiquiatra norte-americano chamado Carl Augustus Menninger. Ele é autor de vários livros e criador de uma fundação que traz o seu nome. Ele publicou um trabalho bem conhecido no meio psiquiátrico, que é A Mente Humana. Ele diz assim, abre aspas: a esperança é uma necessidade para a vida normal e a principal arma contra o impulso de suicídio. Fecha aspas. Quando eu espero algo. Como eu mencionei, quando eu cuido de mim, eu consigo me relacionar melhor com o mundo e ter expectativas, esperança de viver melhor e com mais qualidade de vida. Eu concordo com a fala do autor que, de fato, nós precisamos esperar, nós precisamos ter esperança de que eu posso viver melhor, mesmo com a condição atual que eu tenho. Porque a esperança, ela não está ligada em mudanças do que eu vivo hoje, mas na expectativa de que eu posso viver melhor. E quando eu tenho esperança do futuro, eu entendo que eu posso lidar com a minha dor atual. De fato, o suicídio é quando eu perco a esperança. E a esperança, ela me dá esse fio de sustentação para que eu continue na vida. Ok, nós parabenizamos muito a senhora e a sua clínica pela iniciativa de fazer uma ação tão importante. Agradeço também a você que acompanhou o programa de hoje. Muito obrigado e até a próxima.